Pessoal, tudo bem? Agora a gente está na reunião do GEPLE, que é o Grupo de Extensão em Práticas Lúdicas e Educacionais. E hoje a gente está reunido para falar um pouquinho sobre automutilação na infância e na adolescência. O que a gente precisa saber, como a gente pode trabalhar nesses casos e por que a gente escolheu falar sobre isso hoje. Por dois motivos, né? O primeiro porque a gente está trabalhando num projeto, num aplicativo, e esse aplicativo visa auxiliar a comunidade a como ter esse primeiro olhar sobre a questão da automutilação entre crianças e adolescentes. A nossa ideia com esse aplicativo é ajudar as pessoas a conversarem com as crianças, conversarem com os adolescentes sobre o que é isso, como isso acontece, se isso está acontecendo. A ideia do aplicativo é que ele seja um instrumento de triagem. Então hoje a gente vai estar dando uma capacitação para os nossos participantes. E você que é do GEPLE, ou então você que não é do GEPLE, quiser entender um pouquinho sobre o assunto, vai ter disponível para você essa videoaula, tá bom? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é a automutilação. Mas antes de eu falar do que é a automutilação, eu preciso falar primeiro sobre o que é saúde. Já faz alguns bons anos que a gente vem discutindo os novos olhares sobre a saúde. Durante muitos anos, a gente tratou a saúde como ausência de doenças. Durante muitos anos, a gente não entendia muito bem o que era o funcionamento do nosso corpo, a gente não conhecia muito bem os mecanismos. E mesmo com toda essa evolução da tecnologia, com raio-x, ultrassonografia, esses mecanismos bem modernos, de diagnósticos, a gente vem tentando entender de fato o que é saúde. E a OMS, ela tem uma desígnia que vai dizer que saúde é um bem-estar que ele é físico, mental, social, e não apenas um estado de doença. Então a gente aceita hoje que a saúde ela é um estado muito mais elevado. Inclusive nessa fala da OMS, ele vai falar inclusive de bem-estar espiritual. Então, quando a gente fala de saúde, a gente também não pode deixar de falar de saúde mental. Embora a saúde mental venha sendo negligenciada muito nos últimos anos, principalmente nessa última década, ela vem ganhando muito destaque. Principalmente, infelizmente, por conta do grande número de pessoas incapacitadas e do grande número de diagnósticos. A gente estima que hoje, 2020, uma das principais causas de adoecimento e afastamento das pessoas do trabalho seja a depressão. A gente estima que quase 10% da população tenha depressão ou chega até 20% algum outro tipo de transtorno mental. E, gente, isso é muito sério, porque quando eu falo de saúde mental, geralmente o termo transtorno mental, ele vem exatamente da palavra transtorno porque transtorna. E não transtorna só a vida do sujeito, ela vai transtornar também a vida das pessoas ao seu redor. Então, quando uma pessoa tem saúde mental, não é só a saúde mental dela que é impactada, é a saúde mental de todo o contexto que faz parte. A gente calcula que até 7 pessoas são impactadas direto e indiretamente por alguém que sofre de algum transtorno mental grave. Então, tratar de um transtorno mental, cuidar da comunidade, cuidar da sua comunidade, prevenir saúde mental, também é uma forma de cuidar de todo mundo. Então, quando eu falo de saúde mental, principalmente no caso da gente, que estuda muito a questão da infância e da adolescência, eu estou falando do desenvolvimento cognitivo. Quando eu falo de cognição, eu falo toda aquela tríade que é a minha cara, que são todas as minhas disciplinas, que é atenção, memória, percepção, as questões sensoriais, as questões de juízo, de aprendizagem, de inteligência, das questões psicomotoras. Então, a criança e o adolescente poderem se desenvolver dentro de tudo isso que eu falei é essencial para o desenvolvimento da saúde mental. Quando eu falo em saúde mental, eu também estou falando das questões sociais. A gente hoje está vivendo um momento de exceção, essa coisa da quarentena, essa imposição, a nós ficarmos, digamos assim, distanciados da nossa realidade no que eu falo material, de sair de casa, pegar um ônibus, estamos vivendo a nossa realidade atual. Essa questão de ter acesso a esse meio social e a um meio social de qualidade, a um meio social que permite um desenvolvimento saudável, você crescer em meio à violência, à guerra, à tortura, à negligência, à falta de coisas básicas, ela com certeza vai impactar diretamente
no seu desenvolvimento e naturalmente na sua saúde mental. Um outro ponto importante também é a questão emocional. Eu falei de coisas de questões da cognição, que tem diz respeito ao desenvolvimento, falei de questões do social, que fala do ambiente que você nasceu, mas eu não posso deixar de falar do emocional. O nosso emocional, ele vai se agarrar assim, ele vai se estruturar assim, em meio às nossas questões cognitivas, em meio às nossas questões sociais. E a questão do social é que vai permitir que a gente, ou do emocional, vai permitir que a gente se fortaleça e se estruture para um futuro. Então, ter uma família, ter vínculos ou ser amparado emocionalmente é uma coisa muito importante. Os neurocientistas hoje, eles falam que lembrando a vocês um pouquinho dos neurônios, por exemplo, que são essenciais nessa transmissão de informação, que são essenciais para os nossos processos de aprendizagem, os neurocientistas hoje já falam que o amor, né, que o vínculo, ele é como se fosse a fita isolante que sustenta tudo isso que os neurônios tentam fazer. Então, cuidar, amar, criar vínculos, ele é essencial para o desenvolvimento e para a saúde mental de qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Em especial na nossa, né, que a gente se preocupa mais, que é o foco do nosso grupo de estudos, que é a infância e a adolescência. Um outro item muito importante para quando eu falo de saúde mental é a capacidade que a gente precisa ter para lidar com os desafios do desenvolvimento, né, para a gente crescer. Eu gosto muito de usar Piaget. O Piaget fala que o social ele tem essa função de nos trazer desafios, né, de fazer com que a gente sempre precise aprender uma coisa nova e ir se desenvolvendo e evoluindo. Então, se desenvolver, ter toda essa base estrutural que eu falei no começo da minha fala, sobre cognição, social e emoção, ela vai permitir que esse sujeito, ou ela deveria permitir, mas infelizmente nem todo mundo consegue, e aí que entra a questão da saúde mental ou do adoecimento mental, essa pessoa não consegue se desenvolver e não consegue interagir com esse meio. Um exemplo claro é o que está acontecendo agora, né? Algumas pessoas estão sofrendo muito mais do que outras por esse momento. E eu não tô falando, até porque a gente não pode comparar, né? Pessoas que estão realmente com problemas financeiros muito sérios, pessoas que perderam seus empregos, aí é uma questão muito mais social e estrutural. Eu tô falando mesmo daquelas pessoas que teoricamente não estão em algum problema financeiro muito grave ou algum outro problema de saúde muito grave, mas elas estão entrando em profundo sentimento de sofrimento por conta do que está acontecendo. E é isso que a gente está falando quando a gente fala de saúde mental, no sentido de interação e desenvolvimento, certo? E aí vamos a alguns dados epidemiológicos, que acho que é uma coisa que a gente nunca viu tanto como a gente está vendo hoje, né? Quem ainda está acompanhando jornal, quem está assistindo televisão, todo dia sai um boletim epidemiológico. Para quem, não sei se eu já comentei com vocês, né? O meu mestrado e meu doutorado foram em saúde coletiva. A saúde coletiva, ela tem um tripé, que é a epidemiologia, as ciências sociais e as ciências humanas. Então, a gente estuda muito essa questão da epidemiologia, é uma coisa que eu acho fascinante. Gente, é muito lindo o trabalho dessas pessoas. Eu estudei bastante no meu doutorado isso, no meu mestrado, e eu fiquei encantada. Porque, graças à epidemiologia, a gente consegue ver o que está acontecendo hoje e fazer uma projeção para o futuro. E, em geral, a gente trabalha para que essa projeção não seja como a gente está vendo hoje. A gente trabalha para tomar e fazer boas escolhas e conseguir evitar problemas maiores no futuro. Então, a epidemiologia é uma ciência muito bonita, que merece muito respeito. E que, infelizmente, é num cenário pavoroso como esse que a gente vê as pessoas conhecendo, as pessoas tentando entender. E, às vezes, é um pouco difícil mesmo, né? Porque é uma ciência bem complexa. A gente trabalha muito com matemática, com projeções estatísticas, que não é um linguajar muito comum. Mas eu espero que vocês conheçam a epidemiologia em um outro cenário, quem sabe aí não se encantem. Acho que a psicologia precisa muito se aproximar desse cenário, haja vista essa projeção que a gente tem de pioras de casos de saúde mental, e não só por causa da pandemia, mas por causa de outras motivações. Hoje eu vi um post de uma psicóloga que eu achei tão interessante. Ela postou assim, não sei se vocês já viram aquele meme do cérebro, o cérebro dizendo uma coisa e depois dizendo outra, né? Nesse post ela falou assim, era um post assim, antes da quarentena, eu não aguento mais essa vida. E agora na quarentena, eu quero minha vida de volta. Então, muitas vezes, a gente já vinha no movimento adoecedor, né? A gente já vinha no movimento de excessos, a gente já vinha no movimento de exigências e cobranças.
a gente não tava numa vida saudável, né? Acho que nenhum de nós aqui pode dizer que realmente tinha uma vida 100% saudável. Embora isso seja impossível, a gente realmente vivia num movimento adoecedor. Então a sociedade realmente estava caminhando para um cenário muito difícil do ponto de vista da saúde mental. E não é à toa que nós, psicólogos, estamos sendo cada vez mais requisitados, estamos sendo cada vez mais... nossa fala está ganhando cada vez mais força. Então, o que os dados epidemiológicos falam antes da quarentena? Porque realmente, pós-quarentena, a gente não sabe o que vai acontecer. Como eu já falei pra vocês, muitos de vocês são minhas alunas em outras disciplinas. Eu sempre falo muito que as minhas apostas estão aí pro TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, os transtornos ansiosos, que infelizmente vem crescendo aí de uma forma bem assustadora. E eu trouxe a automutilação hoje, porque eu acredito que, infelizmente, esse vai ser das sequelas, né, principalmente entre crianças e adolescentes. Mais tarde eu vou explicar pra vocês. Então, o que a epidemiologia, antes da quarentena, falava sobre a saúde mental? A gente estima hoje, esse dado é bem assustador, até um pouco mais, é um dado bem mais intenso do que o que eu falei no início. Ele fala que 1 em cada 4 adultos pode ter um problema de saúde mental. E 1 em cada 5 crianças possam vir a ter um problema de saúde mental. Aí você vai falar, mas Carla, tu não falou que era mais ou menos 10%, agora já é 20% ou então 25%? Aí eu vou explicar por quê. Quando eu falo de saúde mental, eu tô falando de um espectro. Eu não sei se vocês lembram, eu sempre dou o exemplo daquela capa do CD do Pink Floyd, né? Que é aquele espectro da luz. Por que a gente chama de espectro os transtornos mentais? Porque os transtornos mentais, eles não vão se desenvolver da mesma forma, eles não vão se desenvolver da mesma intensidade e não necessariamente eles vão trazer os mesmos impactos para as pessoas. Então, por isso que a gente fala em espectro. Quando eu falei em 10% no início da aula, eu estava falando de transtornos mentais que a gente vai falar graves ou comuns. Muitas vezes as pessoas têm algum transtorno mental, mas ele se apresenta de uma forma leve. Lembrando para vocês que para eu chamar esses sintomas, né, de transtorno mental, eles têm que persistir por pelo menos 6 meses. Se não chegar a ser por 6 meses, se não for naquela intensidade que geralmente o CID, o DSM-4 orienta, em geral é um processo transitório da vida. Todo mundo fica triste, todo mundo chora, todo mundo sofre. Então a gente tem que ficar muito alerta. Então, quando eu estou falando de transtornos mentais graves, ou transtornos mentais comuns, como o próprio DSM fala, geralmente é nessa faixa de 10%. Mas quando eu abro esse espectro para transtornos mais leves, eles acabam indo aí para esse número de 20% até 25%, como eu acabei de falar. E por que é importante a gente tratar a criança, né? Eu sempre digo que o que eu mais gosto de tratar a criança e adolescente é uma fala daquele filme, O Início da Vida, que eu acredito que quem muda o começo da história vai mudar a história toda. Então eu realmente acredito que se a gente consegue cuidar dessas crianças, se a gente consegue prevenir, eu sempre falo isso, que é muito mais barato, fácil e rápido eu cuidar da saúde do que eu cuidar de doença. Então, se eu faço um trabalho efetivo com as crianças, se eu dou o protagonismo que a infância e a adolescência merece, a chance de eu ter uma vida adulta, né, de ter adultos e idosos mais saudáveis é muito maior. Então, por isso eu sempre me volto para as crianças e por isso essa minha militância aí em torno da infância. E aí eu vou falar do cérebro adolescente. Por que eu tô falando do cérebro adolescente? Acho que esse semestre ainda a gente fez um evento. Então, ainda esse semestre, a gente fez um evento, eu e a professora Ana Cristina, falando sobre o cérebro do adolescente. E por quê? É para explicar um pouco para vocês por que essa pré-adolescência, nesse finalzinho da infância, esse início da adolescência, ele é tão marcante e por que as crianças acabam sendo mais, nesse período, as crianças e o adolescentes, eles são mais suscetíveis a esse tipo de fenômeno, né? Como é o fenômeno da automutilação ou o fenômeno de exposição a drogas, de álcool. Porque o cérebro da gente, ele foi programado. Existe o nosso cérebro, ele é um sistema aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode ser modificado o tempo todo. Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar da neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade imensa de se adaptar. Eu não sei vocês, mas eu já tô vendo um monte de gente, um monte de meme, um monte de brincadeira, porque brasileiro leva tudo na brincadeira,
dizendo como vai ser difícil pós-quarentena, né? Voltar sapato, voltar a usar calça comprida, né? Voltar a ter que se maquiar, ter que sair de casa. Eu já vi algumas brincadeiras nesse sentido. E por que as pessoas já estão trazendo isso, né? Porque muito provavelmente, gente, o nosso cérebro, ele tá se adaptando a esse modelo de ficar em casa, de acordar a tal hora para assistir a aula, esse modelo em que a gente lava as coisas, né, com hipoclorito de sódio antes de botar dentro de casa, lava em pastumadas, passa álcool em gel, enfim. E esse cérebro que ele vai que ele vai aprendendo essas coisas novas, ele vai se modificando, né? As conexões vão sendo feitas, novas conexões vão sendo feitas, e conexões que não estão sendo mais usadas, elas vão sendo limpadas. É o que a gente vai chamar de faxina cerebral. Existem as podas neuronais, que naquele evento eu expliquei bem direitinho, mas também existem pequenas faxinas que são feitas quase que diariamente, principalmente quando a gente está dormindo. E Carla, por que tu tá falando isso e o que tem a ver com os adolescentes? Porque é na infância e na adolescência que essas faxinas acontecem de uma forma mais intensa. Além disso, tem outra coisa. Na infância e na adolescência, o nosso cérebro ainda está amadurecendo. O nosso cérebro é o último órgão do nosso corpo que amadurece. Vocês lembram, quem tem filho, quem já viu um bebê, que quando o bebezinho nasce, a cabeça dele é toda molinha? Inclusive, tem até uma parte que fica meio aberta e vai fechando com o tempo, a famosa muleira. Pois enfim. Por que isso tem a ver com o cérebro do adolescente e da criança? O cérebro humano, ele vai chegar no seu nível de amadurecimento por volta dos 19 a 20 anos. Então, o nosso cérebro, até os 20 anos, acho que alguns de vocês ainda estão antes dos 20 anos, né? Acho que a Leile, né? A Ingrid também. Você já tem 20 não, né? Ainda? Eu tenho 19 ainda. Nós temos as nossas caçulas que têm 19 anos. Então, provavelmente, o cérebro de vocês ainda está em fase de amadurecimento. O que é que isso significa? Inclusive, a última parte do nosso cérebro que amadurece, essa parte aqui da frente, que é chamada de córtex pré-frontal. E é o córtex pré-frontal que é o responsável pela organização, pelo planejamento e pela execução dos atos. É por isso que os adolescentes, eles são mais impulsivos, porque essa região responsável pelo controle da nossa impulsividade, ele só amadurece ali por volta dos 20 anos. Então, meninas, qualquer coisa nesse sentido, vocês estão perdoadas, né? O cérebro de vocês. E uma outra coisa importante, quando eu falo do cérebro do adolescente, é lembrar vocês por que os adolescentes são tão intensos, né? Porque tudo pra eles é tão forte. O Whindersson Nunes, aquele humorista, ele tem um show de stand-up no Netflix que é muito engraçado. Ele fica imitando um adolescente que suja a blusa de pasta. Aí ele chora e não sei o que, e faz aquele escândalo. E ele fala, por que adolescente é tão dramático? E eu vou explicar pro Whindersson, né? Por que adolescente é tão dramático? A gente tem um órgão no nosso cérebro chamado amígdalas. Sim, ele tem o mesmo nome desse aqui que muita gente faz cirurgia, né? Pra retirar a retirada de amígdalas quando a gente é jovem, as pessoas precisam retirar. Mas não é essa amígdala que eu tô falando. É uma amígdala que fica no cérebro, é um negocinho bem pequenininho, que faz parte do sistema límbico. E essa região é a região responsável, inclusive, pelo controle do medo. Se vocês quiserem saber como é que funciona a questão do medo, lá no meu Instagram eu fiz um postzinho falando sobre medo e eu falo ali um pouquinho da amígdala. Então, a amígdala aqui é uma das principais responsáveis pela nossa resposta do medo. Ela também é uma das principais responsáveis por nossas respostas emocionais. E quando a gente é adolescente, já que o nosso córtex pré-frontal ainda não está maduro, é as amígdalas que vão controlar isso. É por isso que eles são tão intensos, por isso que eles são tão profundos. Aí eu sempre dou essa notícia triste. Se você não se apaixonou ali entre os 15 e 18 anos, provavelmente você não vai viver aqueles amores adolescentes que a gente vê na Malhação, né? Que a gente vê no Shakespeare, a Romeu e Julieta, se eu não me engano, eles tinham entre 15 e 16 anos. Então, isso é bem típico da adolescência, tudo culpa das nossas amígdalas, tá bom? E, Carla, por que isso é importante? Por que é importante o adolescente não ter o cérebro ainda amadurecido? Por que as amígdalas elas têm que controlar na adolescência? E por que isso tem a ver com a nossa evolução, que você falou lá no começo da aula? Porque, gente, vocês já imaginaram se
onde é que será que a humanidade teria evoluído tudo que evoluiu se durante um período da nossa vida a gente não fosse assim, deixasse as amígdalas controlarem a gente? Vocês já imaginaram o que é em 1500 um bando de homem entrar dentro de um barquinho de madeira, atravessar um oceano que ele não sabe onde é, que não tem GPS, pra ir pra um novo mundo que você não sabe o que é que tem, onde é que faz, o que é que acontece? Então, muitos dos nossos grandes heróis, se vocês olharem aí nas histórias, sejam bíblicas, sejam histórias quadrinho, enfim, eles geralmente são jovens. Por quê? Porque geralmente os jovens, né, têm esse impulso, tem essa coisa de descobrir, não tem tanto medo. E você, eu sei que temos aqui, eu sei que a Derlange é mãe, né? A Derlange talvez vai concordar comigo, que quando ela era mais nova, ela tinha menos medo, não é isso, Derlange? E à medida que a gente vai envelhecendo, né, o nosso cérebro vai amadurecendo e esses medos vão surgindo. Então, pra gente chegar onde a gente tá hoje, né, no sentido de evolução, a gente precisou realmente que o nosso cérebro fosse plástico, precisou que o nosso cérebro fosse imaturo e permitisse que a gente fosse lá desbravar e conhecer o mundo, tá? Agora vamos chegar na automutilação. Afinal, o que é a automutilação? A automutilação é um comportamento que ele é intencional. Diferente de... Tem um transtorno de ansiedade, que eu acabei de esquecer o nome, que a pessoa arranca os fiozinhos de cabelo. Muitas vezes a pessoa faz e nem percebe. Não é isso. A automutilação é intencional. A pessoa vai, se planeja, se organiza para se machucar. E geralmente é uma agressão que ela é direta, a pessoa só faz contra ela mesma. E geralmente é em relação ao seu corpo. Em geral, as pessoas que se automutilam, elas não estão pensando em suicídio, elas não querem morrer. Não é esse o pensamento. Depois a gente pode fazer uma aula, geralmente em setembro eu faço, sobre prevenção ao suicídio. Então, eu não trouxe esse assunto hoje, mas em setembro a gente volta para falar sobre esse assunto do suicídio. Mas, em geral, a automutilação não vem carregada de suicídio. Porém, é essencial a gente estar acompanhando esse jovem que se automutila, ou essa criança, ou esse adulto. Isso também acontece com adultos, porque num futuro isso pode ser ampliado e se tornar um caso eminente de risco de suicídio. E por que as pessoas se machucam? Eles relatam que quando você se machuca, em geral, o teu organismo, nosso organismo, gente, é um negócio fantástico. Ele vai gerar endorfinas, ele vai gerar dopaminas, para que seu organismo seja banhado de neurotransmissores positivos, para que aquela dor não seja tão insuportável. Então, em geral, eles vão associar esse alívio químico trazido pelo machucado para esse alívio, esse desejo de entender, de sentir uma coisa positiva, já que eles estão mergulhados aí no universo de sofrimento e tristeza. A automutilação, em geral, ela é lesões cutâneas, né? Geralmente as pessoas se cortam, elas se mordem, elas fazem beliscões, assim, que chegam a fazer marcas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Carla, eu. Oi. Além disso, do que eu já falei sobre a automutilação também se dá pela ingestão de objetos afiados ou coisas não comestíveis, né? O que vai gerar intoxicação, que vai fazer a pessoa passar mal, ter algum tipo de processo alérgico. Esses não são modelos tão comuns, né? Mas isso também existe. Eu trouxe para vocês de indicação. Esse filme, ele fala sobre a automutilação, mas a automutilação não é o ponto central. Se eu não me engano, a protagonista... Eu não vou dizer não, vocês vão assistir, esse filme é bem legal. A protagonista, ela tem um outro transtorno mental, mas tem como comorbidade a automutilação. Então, vocês podem assistir. Não é um filme pra assistir domingo de tarde, tá certo? Então, assim, assistam de cedo, na semana. É um filme pra algumas pessoas um pouco forte. Então, leiam as indicações. Vejam se pra você não é um problema, tá bom? Mas é um filme legal, assim. É interessante. Mas não é um filme muito tranquilo. Oi. Quando você fala assim na questão de, a partir do momento que ocorre a automutilação, tem essa sensação de prazer, né? De alívio. Tá relacionado ao cérebro? Sim, não é exatamente uma sensação de prazer, é uma sensação de alívio. É a mesma sensação de alívio que o teu corpo produz quando você passa por uma pancada muito grande, quando você passa por
um trauma. Então, o teu organismo, ele tende sempre a te proteger. Ele vai sempre cuidar de você. O teu organismo, ele tem inclusive, a gente está falando muito, né, sobre o sistema imunológico agora, por conta da pandemia. Então, nosso organismo, ele é um sistema e ele está sempre alerta. Qualquer dano que acontece, naturalmente, teu organismo vai reagir. É só vocês pensarem, por exemplo, quando vocês tiram a sobrancelha. Não dói pra caramba, né, quando você vai tirar a sobrancelha? E muitas vezes a região que você tirou a sobrancelha, com pinça ou com cera, ela não irrita um pouquinho? Fica um pouco vermelho? Aquilo ali já é o teu sistema imune, o teu sistema tentando te proteger. Ele percebeu que você estava ali em sofrimento e ele vai liberar ali algumas coisas. Eu confesso a vocês que, por exemplo, ai, Carla, mas eu tiro a sobrancelha, eu nem sinto prazer, nem eu só sinto dor e pronto. Isso é só pra vocês, eu gosto muito desse exemplo, ou então quando você se corta, ou então quando você tá com o dedinho na quina do sofá, por exemplo, todo mundo já passou por isso, que realmente teu organismo vai liberar uma endorfina. Mas em geral, não é o suficiente, não é tanta endorfina assim que vai justificar que de fato a pessoa se corte, entendeu? É só pra vocês tentarem se colocar no lugar desses adolescentes, o quão nível de sofrimento, o quão nível de anedonia. Vocês entendem quando eu falo anedonia? Não me recordo. Anedonia é um tipo de transtorno mental no qual a pessoa não consegue mais sentir prazer. Nada dá prazer a elas. Nem o que elas gostavam de fazer antigamente, nem uma coisa que te dá muito prazer, tipo comer chocolate. Né? Uma coisa que geralmente dá muito prazer para a maioria das pessoas e nada dá prazer a elas. Então elas entram num nível de anedonia tão grande, num nível de sofrimento tão grande, né? Lembrando que uma pessoa que tem depressão, por exemplo, as medicações prescritas para um depressivo são recaptadores de serotonina. Lembrando para vocês que a serotonina é um neurotransmissor é um dos neurotransmissores do prazer. Existem vários, mas esse é o mais famoso. E por que os médicos passam essa medicação? Porque geralmente o pouco de serotonina que essa pessoa vai produzir fica muito pouco tempo no organismo. Então esses remédios são para tentar segurar esse neurotransmissor no organismo. Quando a gente fala para o paciente, não adianta só você tomar remédio e esperar ficar bom, é porque de fato ele é um recaptador, ele não está criando serotonina. Você precisa encontrar mecanismos que te ajudem a diminuir a dopamina não, desculpa. O cortisol, que é um neurotransmissor estressor, e precisa encontrar mecanismos de desenvolver essa serotonina para que de fato o remédio faça efeito. Então, quando a gente fala, faça atividade física, mude sua alimentação, isso é muito sério. Hoje a gente já fala tranquilamente que é 50% do tratamento. Porque são esses meios que vão produzir essa serotonina e teu organismo vai te ajudar. Aí você me pergunta, e Carly, onde é que entra a terapia nessa história? A terapia entra, gente, no fato de que o entendimento sobre a sua vida, que o entendimento sobre os fatores que a gente vai chamar de risco, ou os fatores de proteção que você vai conseguir manipular a nível cognitivo, vão te ajudar sim a liberar neurotransmissores, né? Geralmente as pessoas falam pra gente, né? Quando eu entro na terapia, eu entro de um jeito, quando eu saio de outro jeito. Por quê? Porque a terapia ou a psicoterapia, ele é um processo que vai nos ajudar a entrar em contato com esse sofrimento e a trabalhá-lo, muitas vezes ressignificá-lo de um formato que seja suportável. Então, sim, a terapia vai mudar os seus neurotransmissores, vai te ajudar nesse processo, sendo, obviamente, que precisa ser feito de forma responsável. E assim como as medicações, a psicoterapia ela não vai funcionar da noite para o dia. A maioria dessas medicações que são utilizadas pelos psiquiatras, elas vão demorar entre 15 e um mês para fazer efeito. Isso quando a gente consegue acertar, né, a dosagem. Lembrando que o problema não é as medicações, lembrando que muitas vezes a questão é o organismo da pessoa. Cada pessoa tem um organismo diferente, metaboliza aquele remédio de uma forma diferente. Então, às vezes, os profissionais demoram um pouco para acertar, né, a quantidade, a medicação, as combinações adequadas para cada pessoa. Então, gente, qual é a epidemiologia da automutilação? O que a gente tem, né? A gente vem observando um aumento frequente da automutilação. Se você conversar hoje com qualquer psicólogo escolar de Fortaleza, eles vão te dizer que não estão entendendo por que tem tanta criança e adolescente se cortando. É isso que eles vão falar. A gente estima, lá nos Estados Unidos, isso é um dado americano, tá? Um dado americano fala que entre 26% e 37% das crianças ou
adolescentes americanos estão passando por esse processo. E um estudo brasileiro falou entre 13% e 23%. Fiquei com muita vontade de fazer uma pesquisa aqui no Ceará para ver como é que tá, porque os psicólogos escolares, eles falam muito com a gente sobre isso, né? E a gente percebe, é um movimento que infelizmente vem chegando cada vez mais nos consultórios. Mas eu não tenho nenhum dado local aqui do Ceará. E a gente sabe, o que a gente sabe em relação à epidemiologia, que em geral, crianças de 8, 10 anos não é muito comum, mas principalmente ali no final da adolescência, entre os 14 e 18 anos, que a incidência é bem maior em relação a essa prática. Mas infelizmente cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso, né, por conta dos celulares, por conta da internet. Existem inclusive sites que estimulam, existem sites que ensinam as pessoas a fazerem isso, né? Hoje eu tava comentando com meu esposo que eu ia dar uma aula de automutilação e ele, o quê? Tu vai ensinar o povo a se cortar? Eu disse, não, desculpa, eu errei. É prevenção à automutilação. Mas assim como tem gente que trabalha com a prevenção, tem gente que trabalha incentivando. Então não é difícil você procurar na internet um site que te ensine como é que você se corta, onde você se corta. Não sei se vocês já viram em filmes, mas geralmente as pessoas se cortam em determinadas partes do corpo exatamente porque não tem nenhuma veia que seja perigosa de você cortar. Acho que vocês sabem que existem algumas veias no nosso corpo que se você cortar, elas são veias muito calibradas, sei lá. Então elas acabam levando você a óbito. Então eles ensinam, né, quais são os lugares que não tem perigo, eles ensinam quais são, e muitas vezes são locais mais escondidos do nosso corpo. Então ninguém vai descobrir, então dificilmente alguém vai ver, eu não vou dizer os locais, porque eu também não sei quem é que vai assistir esse vídeo, mas existem alguns locais que as pessoas fazem ou por serem menos perigoso de um óbito, ou então por serem mais escondidos, tá bom? Em relação aos fatores de risco, quais são os fatores de risco para um adolescente ou uma criança em relação à automutilação? A Ana já tinha me perguntado, mas em geral transtornos psiquiátricos sim são considerados fatores de risco para a questão da automutilação, mas não quer dizer de fato que as pessoas que se automutilam necessariamente têm um transtorno mental. Então realmente precisa ser feita uma coleta, uma orientação muito bem feita. O que a gente vem observando hoje entre os adolescentes é uma certa cultura de modismo, né? Vocês devem se lembrar, não faz tanto tempo assim, a brincadeira da baleia azul. Ou então a brincadeira, acho que era Momo, não lembro agora direito, que eram brincadeiras que depois a gente pode até fazer um momento para falar sobre isso, que são as brincadeiras perigosas. Essas brincadeiras perigosas, elas são diferentes da automutilação, porque geralmente na automutilação há um sofrimento, mas nas brincadeiras perigosas não, é aquela coisa do adolescente, né, que não pensa muito bem o que tá fazendo, às vezes sim, para chamar a atenção da família, né, então... Um outro fator também associado à questão da automutilação são crianças com históricos de violência física ou abuso sexual, né, no qual elas já têm um relacionamento com a dor e com o sofrimento